um mundo só de mulheres. E se existisse apenas mulheres no mundo? Você já se imaginou em um cenário onde só existem mulheres? E se, de repente, o mundo inteiro fosse habitado apenas por mulheres? Como seria viver em uma realidade assim? O que continuaria existindo normalmente e o que mudaria em um mundo onde toda a sociedade é formada apenas por mulheres? Agora, imagine isso com atenção. As cidades continuam de pé, as ruas continuam cheias, os prédios continuam ocupados, o mundo continua funcionando como sempre funcionou, mas toda a estrutura humana do planeta passa a existir dentro de uma única realidade, um mundo habitado somente por mulheres. E tudo continua em movimento. O transporte público segue funcionando. Ônibus, metrôs e avenidas continuam cheias durante o dia inteiro. As pessoas saem de casa pela manhã, vão para o trabalho, vão para a escola, vão para compromissos diários. A rotina continua exatamente como sempre foi. Nada para, nada desaparece, nada deixa de existir. A vida urbana continua ativa em todos os sentidos. Nas cidades, tudo segue organizado. Hospitais continuam funcionando normalmente. Empresas continuam operando. Escolas continuam ensinando. Serviços continuam sendo prestados. A estrutura social permanece inteira e ativa. Em todos os setores da sociedade, existem mulheres ocupando cada função. Na medicina, na engenharia, na tecnologia, na educação, na política, na segurança, na construção civil, na administração, em todas as áreas possíveis. O funcionamento do mundo continua baseado em trabalho, organização e rotina. Nas ruas, o movimento é constante. Mulheres indo para o trabalho, mulheres voltando para casa, mulheres dentro do transporte público, mulheres em cafés, mercados e centros urbanos. A cidade nunca para. O fluxo de pessoas continua o dia inteiro, sem interrupções, sem vazio. Dentro das casas, a vida também continua estruturada. Famílias continuam existindo, lares continuam sendo formados, cuidado com crianças, educação dentro do ambiente familiar, convivência entre diferentes gerações. A vida privada continua funcionando dentro desse mundo. Os espaços de lazer continuam ativos, parques, praças, praias, eventos culturais, shows, atividades esportivas. A sociedade continua se reunindo, se movimentando e se expressando em diferentes formas de convivência. A cultura continua viva, a música continua sendo criada, o cinema continua sendo produzido, a arte continua evoluindo. A comunicação entre as pessoas continua intensa. Conversas do dia a dia, interações em espaços públicos, troca de informações, trabalho em equipe, conexões sociais continuam acontecendo constantemente. A tecnologia continua avançando, sistemas digitais continuam evoluindo, a inteligência artificial se expande, as redes de comunicação continuam conectadas em escala global. O comércio continua funcionando, empresas continuam operando, mercados continuam ativos, a economia segue em movimento constante. Nada interrompe o funcionamento geral da sociedade. Tudo continua em fluxo, tudo continua ativo, tudo continua existindo. O mundo permanece estruturado, as cidades permanecem vivas, a rotina permanece estável, mas toda a humanidade existente nesse cenário é formada apenas por mulheres. E tudo se organiza a partir dessa única realidade. Um planeta inteiro funcionando normalmente, com movimento, com rotina, com estrutura, com vida, mas habitado exclusivamente por mulheres. Agora, imagine observar esse cenário até o fim. As cidades, as ruas, os espaços públicos, os ambientes de trabalho, as casas, a cultura, tudo funcionando em continuidade total. Um mundo inteiro estruturado, em movimento constante, com uma única forma de presença humana em toda a sua composição. E essa é a imagem final, um planeta inteiro habitado apenas por mulheres. Agora, ao observar esse cenário até o fim,
fica uma pergunta no ar. Se esse mundo realmente existisse dessa forma, qual seria o detalhe mais curioso que chamaria sua atenção primeiro? Porque cada pessoa enxerga esse tipo de cenário de uma maneira diferente, e é justamente isso que torna essa ideia interessante. Se você gostou dessa experiência de imaginar esse cenário até o fim, acompanhe para ver outras construções de mundos como esse.